Uma boa noite para vocês. Estamos começando o programa Band Eleições 2012, falando sobre o segundo turno em Curitiba e também em cidades importantes do interior do Paraná. Participam aqui conosco o jornalista Luiz Geraldo Maza, que é do jornal Folha de Londrina e da rádio CBN, o professor Daniel Medeiros, historiador, professor de História, e conosco também o Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas, ele que tem muito tempo dentro dessa área de estudo de resultados, pesquisas, estatísticas aqui no Paraná. Luiz Geraldo Maza, para começar, vamos lá falar sobre o mapa político que sai ao final do segundo turno no próximo domingo. Nós teremos uma definição nova em cidades importantes, 5 cidades importantes, e isso pode ser decisivo para quem quiser ser governador na próxima eleição. O problema é o seguinte, a derrota já foi estabelecida, acachapante, o Beto Richa. Ele perdeu. Agora, por exemplo, se o Lula vencer a eleição em São Paulo, que tudo indica que vai ocorrer com o Haddad, é outra situação. Né? Aí é uma resposta, como ele diz, política à decisão institucional do Supremo Tribunal sobre o mensalão. Está mobilizando o partido em torno disso. Né? E nós estamos vendo que aqui o governador deixou de ter candidatos nos maiores centros. É uma impressão que o PSDB é um deserto de quadros, de condição para disputa. E o que aconteceu é que hoje ele depende do quê? De alianças que são personalíssimas, como aquele tem com o líder lá de Maringá, né? O Ricardo, que ele inclusive deu preferência na campanha do Senado ao Ricardo do que ao Fruit, que poderia ter ganho a eleição. Ficou notória essa preferência. Então, são coisas personalíssimas. Né? Não tem nada a ver com encadeamento de partido que age de uma forma que não tem nada a ver com o núcleo partidário. Agora, também é o seguinte, qual é a tradição nossa? Numa eleição, refluem os municípios que, eventualmente, oposição, gente contra o governo levou a melhor, acaba se aproximando do governo, que o poder de gravitação é muito forte do governo diante desse falso federalismo brasileiro e a má condição da discriminação de rendas dos nossos municípios. Murilo Hidalgo, a importância destas cidades que terão o segundo turno, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, a importância dessas 5 cidades na definição do quadro eleitoral e da possibilidade de eleição do novo governador. Vamos entender como é que acontece isso? Olha, Vili, sem dúvida, é o primeiro passo para a eleição de governador, certo? Eu acho que é muito importante para o governador ou para a oposição ganhar essas cidades. Agora fica um quadro muito claro nessas eleições, que ficou um quadro muito claro entre o Beto Richa e o Paulo Bernardo e a Gleice. Quer dizer, os irmãos Dias e o Roberto Requião, eles estão já a um degrau abaixo dessa discussão, já não propriamente esses candidatos nem se falam como candidatos deles, nem como vitória deles, nem como derrota deles. Vale salientar, Vili, que exatamente há 8 anos atrás, o Requião, ele perdeu Curitiba e nas 10 principais cidades. E 2 anos depois ele se reelegeu com 5 mil votos a mais que Osmar Dias. Eu acho que a eleição de agora foi um recado ao governador Beto Richa, ao recado das urnas, é um recado também ao Paulo Bernardo e à Gleice, que devem estar animados. E vejo também, Vili, um cenário para 2014 complexo ainda, que vai depender muito do cenário nacional, se a Gleice vem para a disputa ou não vem, se vem o marido dela, se vem o Paulo Bernardo, qual vai ser a postura do Roberto Requião, os irmãos Dias, o que eles vão fazer? Eles vão ter problemas entre eles de novo? Quer dizer, eles vão trombar pelo Senado? Os dois vão querer ser senador de volta? Vai entrar aquele impasse de novo? Os dois são candidatos a governador? Como que eles vão resolver o problema dos irmãos? Agora, o recado dessas eleições ficou muito claro. Isso na história, professor Daniel Medeiros, é previsível. Ninguém é eterno, principalmente na política. Tem um tempo. E um tempo de validade vencida. Parece que depois que a pessoa desmorona no conceito do eleitorado, é muito difícil ressurgir. Pois é, embora os tempos contemporâneos, né, com essas mudanças já mais dinâmicas, né, da organização das cidades, altere um pouco esse quadro, né? Eu não tenho dúvida, como o Maza disse que o derrotado foi o Richa, eu diria que no Paraná o vencedor foi o Partido dos Trabalhadores, porque no segundo turno, nas 5 cidades mais importantes,
tem chance, né, teórica, né, percentual de levar todas. O PSDB, por exemplo, que é governo, dos 399 municípios, levou 77 e nenhum de grande expressão. Então, esse é um fato novo. O Partido dos Trabalhadores no Paraná nunca teve tradição, pelo contrário, né? Até se faz um discurso do contra, né? E isso reflete, sem dúvida, a política nacional e, particularmente, o carisma e todo o efeito ainda da política distributiva do Lula. Ainda dito, se o Lula consegue eleger o segundo poste lá em São Paulo, né, como se diz, que é o Haddad, para 2014 nada vai impedi-lo de vir para o Paraná fazer campanha. Ele não veio para a eleição municipal, por conta dos acordos de amizade até com o Ratinho, e pelo fato do PSC ser da base do governo, mas 2014 é diferente. Então, eu penso que o quadro, perfeitamente daqui 2 anos, de repente isso muda, há uma crise econômica, abala o governo Dilma, mas, a princípio, eu creio que há uma nova força que desafia um pouco a história. Luiz Geraldo Maza, a corrida dos oportunistas, que está acontecendo agora, onde os derrotados do primeiro turno, candidatos inclusive, estão todos correndo para outras candidaturas para garantir o seu espaçozinho, sua sobrevivência na política, dá a impressão que nós teremos aquela mudança para não mudar, onde você muda o nome do prefeito, mas o grupo que realmente controla, principalmente as caixas pretas, os cofres, eles vão continuar os mesmos. Ganhe quem ganhar, parece que esse loteamento já vai correndo aí por fora, e até escancaradamente quando eles dizem que estão apoiando e fazendo discursos bonitos que, na verdade, escondem a intenção real. Olha, no Paraná, infelizmente, nós não temos, no quadro atual, condições de ruptura. Com ruptura, nós já tivemos com o Ney Braga, que foi a última ruptura. O resto você não pode considerar ruptura. A vitória do José Richa foi importante, que era a vitória da oposição ainda no regime ditatorial. Mas, de qualquer forma, não representou ruptura. Pelo contrário, o Richa, inclusive, quando foi prefeito de Londrina, foi muito bem aquinhoado pelos ministros do Paraná, que estavam na BNH, Caixa Econômica, Schmidt, vários deles, né, deram cobertura. O Ney Braga da Via, ele fez a carreira, inclusive ao lado do Ney Braga, o chefe de gabinete, quando logo que saiu da direção da União Paranaense dos Estudantes. Então, o que nós temos aí é um quadro realmente de pouca elasticidade, nesse sentido de você dizer, não, vai ter uma ruptura. Porque ruptura você pode ter no discurso. Fazer um discurso como na campanha eleitoral, não, vamos acabar com esse pessoal que aluga carro da prefeitura, né? Sobrou lá para os Nipacheco, uma paulada no cara do transporte coletivo. Mas na prática não fazem. Não fazem. E aí é o seguinte, o risco que há é, por exemplo, uma reprimenda, né, que pode se enunciar aí com o problema da integração do transporte metropolitano, que deve ter o dissídio coletivo em fevereiro e vão ter que mexer nas tarifas. E, de repente, o senhor Beto Richa pode repetir o Requião, que o Requião fez com ele quando prefeito, quer dizer, dificultar o processo. Aí seria uma coisa lastimável, mas dentro daquilo que é previsível em matéria política. Tá? Como estamos vendo gente que tinha da candidatura oficial, está já se colocando favoravelmente, porque o cara tem uma posição plantada dentro da URBS, né, que é um grande agente político institucional da prefeitura, né, o maior de todos. Os de gestão por administração é o maior de todos. Então, nós temos pouca perspectiva de ver mudança. Todo mundo vai falar nisso. Vão tentar adorar a pílula e nos enganar de novo. Não, vamos fazer isso, vamos cortar com essa moleza, essa permanência desses contratos. Os contratos estão solidamente enraizados e é muito difícil mexer neles. Podem dar os burros na água, como o Requião, com o pedágio. Murilo Hidalgo, é possível entender essa reacomodação de forças que aconteceu agora no segundo turno, onde nas pesquisas iniciais uma diferença favorável ao Fruit apareceu contrariando ao período anterior, onde era o Ratinho?
Que tinha números maiores? Com certeza, Vili. As duas candidaturas, infelizmente, só pensam numa coisa, em ganhar as eleições, custa o que custar. Então, todas as alianças, muitas coisas que se foram faladas no primeiro turno, se a gente for ver o candidato Luciano Dutti, ele foi massacrado pelos outros 3 candidatos. E agora a gente vê os principais aliados do candidato Luciano Dutti já nas 2 campanhas, como se fossem peças importantes que vão ajudar a governar. Isso fala um pouco o que o Maza falou, que na verdade no dia 1º de janeiro o povo se surpreende de novo, que muito pouca coisa vai mudar, que os mesmos continuarão lá nos lugares chaves, né? Então eu acho que os políticos, os 2 principais que estão disputando a prefeitura, eles têm que ter uma visão diferente. Quando eles forem assumir a prefeitura, tentar essa renovação, mas uma renovação verdadeira, não uma renovação só de discurso. Vamos para o intervalo, já voltamos ao programa Band Eleições 2012. Estamos aqui debatendo o segundo turno destas eleições no Paraná. Já voltamos.